Bem, eu sou Hamilton, sou psicólogo e fundador da Rainbow Psicologia, que é uma empresa que tem como intuito coordenar o atendimento para a população LGBT, para que a gente possa garantir ética e acolhimento para pessoas que às vezes não encontram muito essa realidade aí fora. Vou contar então um pouquinho da minha trajetória enquanto uma pessoa gay, né? Eu tive uma adolescência onde eu contei da minha sexualidade para os meus pais muito rápido, eu contei quando eu tinha cerca de 15 para 16 anos. E hoje eu tenho 36 anos, então eu vivi ali, vamos pensar, 20 anos atrás, numa época que ainda era mais difícil do que hoje, a questão da homofobia, né? Eu cheguei a levar, uma vez, tava ficando com um cara embaixo de um prédio, levei uma baldada de água com ácido na cabeça, tentaram já correr atrás de mim, já fugi de skinhead. Então eu passei por algumas coisas que nortearam aí a pessoa que eu sou hoje e alguma forma de defesa que eu tive que criar também, porque eu costumo falar que ser LGBT no Brasil é matar um leão por dia. Independente de ser gay, trans, bi, pan, qual característica seja, a gente tem que lutar por inclusão, né? Então, a ideia de criar a Rainbow, de fazer todo o trabalho e também de estudar psicologia foi de poder garantir esse acolhimento e fazer com que, né, outras pessoas possam criar ferramentas para lidar com a LGBTfobia, como eu criei de alguma forma ali, um pouco mais, né, no caminho das pedras ali, sem ter tanto suporte. Hoje nós temos 70 pessoas, profissionais de psicologia, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, e todas as pessoas passam por uma entrevista, uma conversa comigo via videochamada, então eu tenho um critério de conhecer essa pessoa para que a gente possa realmente garantir essa ética, esse acolhimento, né? Então eu posso dizer que eu conheço todas as pessoas que trabalham na Rainbow, né, para poder olhar de perto e acompanhar o trabalho de cada uma delas. Basicamente a gente investiga aí as questões éticas, né? Qual que é a visão que a pessoa tem do atendimento para o público LGBT. Então eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Uma vez eu recebi um cadastro de uma profissional de psicologia e tem umas perguntinhas-chave lá no site que já é uma pré-seleção. Aí essa psicóloga colocou assim, né, que ela queria atender o público LGBT porque ela sempre teve curiosidade. Eu automaticamente me imaginei, assim, eu sou muito caricato, né? Então eu me imaginei dentro de uma jaula de um zoológico, no sentido de que curiosidade é essa, né? Porque quando eu falo que eu tenho curiosidade de atender a comunidade LGBT, eu já estou colocando essas pessoas como diferentes. Então, assim, pode parecer uma implicância, pode parecer uma coisa besta, mas já é um indício de algo, de alguém ali que já está colocando essa população como diferente. Então esse é o tipo de coisa que a gente pega aí para saber se as pessoas têm realmente ética ou não. Isso é um sintoma de como a gente ainda tem tabu para falar de gênero e sexualidade, porque a grande maioria das universidades de psicologia não tem uma matéria falando sobre isso. Quando fala sobre gênero e sexualidade, normalmente é optativa ou é um seminário, uma coisa muito específica, né? Eu dei a sorte de ter um professor específico, que é o Ricardo Rentes, que eu faço questão de mencionar o nome dele, que ele foi um mentor para mim dentro da universidade, que ele incluía esses temas de gênero e sexualidade dentro das matérias que ele dava. Então, eu tive teoria da personalidade com ele, por exemplo. E dentro dessa matéria ele falava sobre gênero e sexualidade. Ele foi meu avaliador do TCC também, então, né, foi uma pessoa que me incentivou bastante com o trabalho que eu faço hoje. Mas fica muito à mercê de profissionais professores específicos darem esse tipo de conteúdo, né? Então, além desse déficit da universidade, né, eu falei, como que as pessoas vão buscar essa capacitação, vão buscar esse conhecimento? Então, além de atender esses profissionais e encaminhar pacientes, eu também faço um trabalho de capacitação hoje. Então, eu tenho alguns processos de sensibilização, que eu chamo, é o termo que eu gosto de usar para isso, porque não é só capacitação teórica. Eu costumo dizer que não é só ler um livro. É você ter sensibilização para atender a pessoa que está na sua frente. Acaba sendo um raciocínio um pouco mais simples, porque é você se despir da sua moral pessoal, dos seus tabus, dos preconceitos que todas e todos nós temos, porque nós nascemos num lugar preconceituoso, então a gente acaba tendo esse tabu, esses preconceitos, e poder ouvir quem está na sua frente. Então a gente trabalha muito nesse ponto de sensibilização. São esses sentimentos que a pessoa traz por sofrer preconceito, por internalizar, né, por pegar o preconceito do outro para si, que ela se sente refém. É a mesma coisa que quando a gente se mantém numa relação abusiva. Então você tem um relacionamento amoroso que é abusivo, que não está saudável. Por que eu tenho dificuldade de sair dessa relação abusiva? Porque essa própria pessoa, ela incita medo, culpa, sentimentos que me aprisionam ali. E uma relação antiética com um profissional de psicologia é a mesma coisa, é uma relação abusiva. E essa própria culpa e esse medo, esses sentimentos fazem com que a pessoa se sinta
incapaz de procurar essa denúncia ou tomar qualquer atitude. A gente tem que pensar muito na questão da neutralidade. Então, quando o psicólogo começa com a seguinte frase, eu costumo já levantar um alerta vermelho aqui, porque o psicólogo ou a psicóloga não está ali para dar opinião sobre quem você é e nem muito menos dizer o que você deve fazer ou não. Então, eu já ouvi coisas do tipo, se você é bissexual, você ainda vai escolher, eu acho que você ainda vai escolher alguém que você gosta mais, um gênero que você se identifica mais. Eu acho que você não deveria andar assim com essa roupa na rua para não sofrer preconceito. Então, essas frases, elas responsabilizam a pessoa novamente. Então, ela tira a responsabilidade da sociedade como uma instituição preconceituosa e coloca a responsabilidade no indivíduo. Então, qualquer frase que te responsabilize negativamente por ser quem você é, ou que julgue, que coloque em dúvida, que questione, colocando em dúvida quem você é, eu acho que é importante a gente prestar atenção. Que o primeiro ponto é denúncia, é colocar limite nas pessoas que fazem esse tipo de prática, e o que vem logo em seguida é orientação, é conhecimento. As pessoas precisam conhecer a si mesmas, quem elas são, e falar mais sobre gênero e sexualidade. Eu sempre uso o exemplo do mito da Bela Adormecida, né? Que a bruxa má aparece ali e fala que a Bela Adormecida vai, quando ela fizer acho que 15 anos, uma coisa assim, ela vai espetar o dedo numa roca, lá na agulha de uma roca e dormir para sempre. O rei, ao invés, com medo de que ela passe por isso, ao invés dele orientar, falar, sua infeliz, se você colocar o dedo ali, você vai dormir para sempre, ele esconde as rocas, ou seja, ele oculta esse conhecimento dela. Então, se ele tivesse orientado essa filha, essa princesa ali na história, e falado, você não pode colocar o dedo numa roca porque você vai dormir para sempre, ela jamais faria isso. Então, é isso que a gente faz com gênero e sexualidade no Brasil. Esconde o conhecimento, esconde as questões. Isso a gente pode expandir até para outras discussões, como prevenção de abuso sexual na infância e na adolescência, qualquer coisa relacionada a gênero e sexualidade. Isso não é falado. Então, quanto mais a gente falar sobre o tema, quanto mais a gente orientar as pessoas, menos risco a gente vai ter que alguém passe por esse tipo de prática. Então, primeiro eu vou explicar por que as pessoas buscam essa cura gay, vamos falar assim, ou cura trans, porque agora também tem terapia de reversão de gênero, que é mais grave ainda, porque mexe com a identidade física da pessoa. A pessoa busca essa cura como uma forma de manifestar a cura para o sofrimento que ela tem. Só que tem uma pegadinha nisso, porque quando a pessoa internaliza isso, ou seja, hoje a gente tem estudos falando sobre internalização da LGBTfobia, que é quando você pega o preconceito do outro pra você se culpa por ser quem você é. E aí você sente que você é o responsável, o grande culpado, na verdade, por sofrer com aquilo. Que é o que eu falei lá na questão política do movimento, de responsabilizar o indivíduo pela questão do preconceito. Então, como eu pego isso do outro, eu acabo me sentindo culpado. E eu vou tentar dar conta dessa culpa, ao invés de tratar o sentimento, eu tento tratar o que eu acredito que seja a causa, que é a minha sexualidade ou o meu gênero. Então, eu aprendo que isso é errado pela sociedade. Se eu aprendo que é errado, eu vou tentar me livrar disso, eu vou tentar me curar para não me sentir mais culpado. Então, o trabalho que a gente precisa fazer com as pessoas que buscam a cura gay ou a cura trans é fazer ela entender que ela não é culpada por ser quem ela é. E eu costumo brincar, que é devolver a responsabilidade para quem tem. Então a gente vai devolver essa culpa para quem trouxe pra gente, que é a sociedade, que é a pessoa homofóbica ou transfóbica lá de fora. Principalmente a culpa. Eu acho que a culpa é um dos sentimentos mais avassaladores para o ser humano. É o que pode gerar essas tentativas de suicídio, até conseguir ali cometer o suicídio, por conta da culpa que ela sente por não se enquadrar no padrão. Porque o que a gente aprende como padrão na sociedade é o que a gente entende que é o correto, é o que é esperado da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Então, quando a gente percebe que não se encaixa naquele padrão que é ensinado pra gente desde criança, desde muito pequeno, a gente sente uma culpa muito grande por conta disso. Então, normalmente, a pessoa que tenta suicídio por conta disso, ela não quer tirar a própria vida, ela quer matar a dor que ela sente por não se enquadrar nesse padrão, Então eu sempre falo isso, que a pessoa que comete suicídio, ela não quer se matar, ela não quer tirar a própria vida. É a forma que aquela pessoa, infelizmente, encontrou para matar a dor
né, que ela tem dentro dela. Então, tem um colega meu da psicologia que ele usa um termo muito interessante quando ele fala sobre a questão de suicídio. Quando ele atende pacientes, ele está acolhendo alguma questão assim, ele convida a pessoa a encontrar uma forma mais criativa de lidar com a dor. Eu gosto muito dessa palavra, criatividade, porque ela mostra para a pessoa que ela tem uma outra abertura, que ela tem uma outra forma que ela pode lidar com aquilo sem ser uma coisa tão radical e algo, né, prejudicial para a pessoa. Então, todos os teóricos da psicologia, desde lá de Freud, com o surgimento da psicanálise, até os mais contemporâneos, sempre colocaram a questão sexual e de gênero como algo natural do ser humano. Então, tem uma carta, chama Carta a uma Mãe Americana, que foi uma carta que o Freud respondeu, meados de 1900, não lembro o ano exato, que eu sou péssimo para data, mas meados ali de 1900, o Freud respondeu uma carta que ele recebeu de uma mãe americana querendo procurar cura gay para o filho dela com o Freud. E ele respondeu falando, em alto e bom tom ali na carta, bem direto como ele era, que se ela tivesse algum problema com a sexualidade do filho, quem tinha que passar pela psicanálise era ela. Isso em 1900 bolinha ali, eu não lembro o ano exato, mas faz mais de 100 anos. Ou seja, naquela época já se falava contra qualquer terapia de reversão. Então tem profissionais de psicologia que usam algumas teorias enviesadas para justificar a cura gay, mas interpretam de uma maneira totalmente torta, igual algumas pessoas religiosas usam a Bíblia, por exemplo, para justificar alguns preconceitos. Interpretam da maneira ali que convém. Mas nenhuma teoria, nenhuma prática de psicologia ela é conivente com esse tipo de coisa. Sim, essas práticas ainda acontecem até hoje, algumas até de formas parecidas com o que é relatado ali do Instituto Pinel e de outros lugares. O que acontece é que esses manicômios, essas instituições, elas eram utilizadas para abrigar todas as pessoas que desviavam de alguma norma. Então, se a gente voltar um pouco antes lá na história e a gente pegar, por exemplo, a tão chamada Santa Inquisição, o que era a Inquisição da Igreja Católica? Era um movimento da própria Igreja de excluir todas as pessoas que eram consideradas divergentes do que eles queriam que a população ali acreditasse. Então, pessoas que eram consideradas bruxas lá, parteiras, homossexuais, prostitutas, então tudo que era considerado à margem da sociedade era queimado lá na fogueira, né? Hoje não se utiliza mais a fogueira, mas temos práticas parecidas. Então, antes de mais nada, a cura gay, a cura trans e essas institucionalizações, ou seja, quando a pessoa é colocada dentro de uma instituição dessa, é numa tentativa de marginalizar, de deixar a pessoa à parte da sociedade e fazer um processo que a gente chama de higienização, ou seja, é tornar a sociedade higienizada, é tirar à margem tudo que é considerado desviante, né? Tudo que não faz parte do que a gente considera padrão, tanto em questão de gênero e sexualidade, quanto questão racial, questão política, questão religiosa, qualquer religião que difere das principais, aí, das mais conhecidas, também é considerado algo não normativo. E aí a gente pode pensar que até hoje tem algumas instituições que trabalham dessa forma. Então, principalmente pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, que colocam filhos, filhas, parentes aí dentro de instituições com uma desculpa aí de cuidado, de internação para cuidar, mas na verdade é para deixar a pessoa realmente à margem ali e ocultar, né, essa pessoa da sociedade. É muito importante que a gente tenha voz, que a gente possa ter espaços como o Fim da Cura, por exemplo, que é essencial, importantíssimo, para que a gente possa denunciar. E hoje a gente tem uma parceria aí com o projeto Fim da Cura, com a Rainbow Psicologia, para que vocês tenham auxílio psicológico, vocês possam encontrar acolhimento, que eu acho que essa é a maior palavra, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se acolher para poder lutar buscando o fim